Você está indo para a Ilha da Queimada Grande, uma das mais perigosas do mundo. Lá você se vê entre florestas tropicais, rochas enormes e pastagens. O local abriga pássaros, gafanhotos e baratas gigantes. Mas existe mais um animal, e por causa disso a ilha ganhou sua famosa reputação. Existem cobras vivendo por lá, e muitas. Tantas que o local também é conhecido como Ilha das Cobras. Você sobreviveria lá? Localizada a apenas 32 quilômetros da costa do Brasil, essa ilha tem uma área de 43 hectares, o que dá em torno de meio quilômetro quadrado. Provavelmente ela se separou do continente após a última era do gelo. As cobras também foram separadas da maioria das outras espécies animais. Elas não tinham concorrentes e contavam com uma fonte ilimitada de comida. Em uma área tão pequena, existem até 4.000 cobras. Isso é uma cobra para cada metro quadrado. Seria uma façanha difícil não encontrar uma cobra nesta ilha. A jararaca ilhoa não é apenas uma das cobras mais numerosas da ilha, como também é uma espécie de víbora altamente venenosa. Uma das mais venenosas de toda a América Latina. Seu veneno é potente devido ao isolamento da espécie, com apenas pássaros compartilhando a terra com elas. Para pegar esses pássaros, o veneno da cobra precisava ficar mais forte. E de fato, desde que se separaram de suas parentes distantes, o veneno delas se tornou até 5 vezes mais forte. Na maior parte do tempo, essas cobras se escondem nas árvores ou entre as folhas no chão. Se você ficar preso aqui, vai querer uma distância segura. As cobras usam sobretudo o olfato e sentem as vibrações. Se você chegar muito perto de uma, fique parado ou afaste-se lentamente. Se fizer muitas vibrações, isso as deixará se sentindo ameaçadas, fazendo com que ataquem. Se avistá-las a uma distância segura ou se estiver andando em direção à grama alta, bata os pés algumas vezes. Isso avisará as cobras da sua presença. Elas não se arriscarão a abater presas maiores do que são e provavelmente se afastarão. Carregar uma vara é sempre uma boa ideia, caso você encontre uma cobra acidentalmente. Dessa forma, você terá uma extensão do braço que não pode ser mordida. Essa simples providência pode salvar sua vida. Uma vara com uma forquilha na ponta lhe dará ainda mais vantagem. Mesmo que uma cobra comece a agir agressivamente, mantê-la pressionada a impedirá de prosseguir. Mas aconteça o que acontecer, não tente pegá-la. Ok, mas e se você for mordido? As chances são muito grandes nessa ilha, claro. E, em primeiro lugar, não tente tirar o veneno sozinho. Certifique-se de chamar os serviços de emergência imediatamente. Enquanto a ajuda estiver a caminho, coloque uma atadura. Uma peça de roupa servirá se você não tiver mais nada. Não tente perseguir a cobra tentando identificar a espécie. Os serviços de emergência sabem como descobrir qual é o veneno. Agora é só manter a calma e esperar a ajuda. Você pode estar se perguntando para quem pode ligar nessa ilha abandonada. Bem, como é estritamente proibido visitar esse lugar, há placas por toda a ilha aconselhando a manter distância e também um número para o qual você pode ligar se tiver problemas. Digamos que você tenha evitado com sucesso ser mordido. A próxima coisa a considerar é o que você pode comer lá. A Ilha das Cobras era anteriormente conhecida como Ilha da Queimada Grande, referindo-se à floresta sendo queimada. A razão para isso foi o fato de que toda a ilha foi deliberadamente incendiada para dar lugar a uma plantação de bananas. Infelizmente, o negócio da banana não foi um sucesso. É provável que isso tenha acontecido porque os agricultores ficaram doentes e cansados das cobras. Mas algumas bananeiras ainda existem hoje e podem fornecer nutrientes muito necessários. Você também vai querer um pouco de proteína na sua dieta durante a estadia. Felizmente, junto às cobras presas na ilha também existem baratas. Essas baratas gigantes de aparência pré-histórica saem à noite para se alimentar de plantas. Prepare aquele churrasco e desfrute da rara iguaria que essa ilha oferece. Uma ótima maneira de sobreviver na ilha é evitá-la completamente. Se por acaso você estiver navegando, lembre-se de que este lugar já foi ligado ao continente. É muito provável que as rochas sob as ondas danifiquem o fundo do seu barco se você chegar muito perto. Certifique-se de manter uma distância adequada ao passar. Claro, a ilha é intrigante, mas lembre-se de que não importa quão perto você chegue, não conseguirá ver cobras enquanto ainda estiver no barco. Só dá para ver essas criaturas se chegar perto o suficiente, o que você não deveria fazer. E não são apenas os répteis que tornam esse local perigoso. Os piratas visitam a ilha com bastante frequência. Não os piratas cantores de Celeuma com suas pernas de pau, mas biopiratas que vão lá para capturar exatamente o que a torna tão perigosa.
Eles vão atrás das cobras para pegá-las e vendê-las ilegalmente. Desde que a ilha foi isolada cerca de 11 mil anos atrás, a jararaca ilhoa evoluiu dentro do seu próprio habitat. Portanto, embora existam muitos répteis nesta ilha, eles ainda são uma espécie ameaçada. Devido ao número limitado, seu valor é muito alto, chegando a $30 mil nos mercados ilegais, o que serve de motivação aos biopiratas para capturá-las. Eu posso pensar em maneiras melhores de ganhar a vida. De qualquer forma, digamos que você tenha todos os recursos necessários para sobreviver em um dos lugares mais perigosos da Terra. Acha que conseguiria essa façanha? Talvez você pense que é impossível. Você ficaria surpreso com o quão possível isso pode ser, se souber o que está fazendo. Acontece que muitos já visitaram esse lugar assustador antes. As equipes de pesquisa costumam ir até lá. Elas estudam a cobra jararaca ilhoa, seu ambiente e suas fontes de alimento, para fins de preservação. Mas os cientistas sempre garantem que haja um médico na equipe. Há também um farol na Ilha das Cobras. Até a década de 1920, havia pessoas que o operavam. Em seguida, tornou-se automatizado. Algum palpite do porquê? As autoridades brasileiras visitam o farol uma vez por ano para se certificar de que ainda está funcionando. Os moradores do continente conhecem a reputação da ilha, então as histórias de pessoas desaparecidas são mínimas. Mas um grupo de pescadores chegou perto demais dela. Como estavam navegando por sua rota normal, eles acidentalmente se aproximaram da costa. O barco deles bateu em uma pedra sob as ondas e começou a encher de água. Como o barco estava afundando rapidamente, os homens tinham apenas duas opções: tentar sobreviver no mar agitado ou nadar até as margens da Ilha das Cobras. Foi uma escolha difícil de fazer, afinal eles já tinham ouvido as histórias, e elas não se resumiam apenas às cobras. Rumores diziam que a ilha era amaldiçoada. Independentemente das histórias, os pescadores optaram por se arriscar na ilha. Depois de chegar à costa, tentaram ser cuidadosos. As informações que tinham do local poderiam ajudá-los a sobreviver, mas o mais importante é que eles sabiam que tinham que evitar a floresta tropical a todo custo. Como ficaram com fome, caminharam cuidadosamente pela orla da floresta, coletando bananas. Eles ficaram sobretudo sentados, esperando e resguardando suas energias, e só podiam beber água quando chovia. Isso foi o suficiente para sustentá-los. Eles dormiram na praia, desprotegidos das intempéries e do clima, e o tempo todo estavam bem perto do conforto do farol e das cavernas. Provavelmente foram super cautelosos, mas era melhor suportar algum desconforto do que arriscar suas vidas por uma cama seca. Eles não cederam à tentação e conseguiram sobreviver por 3 dias sem ser picados por uma cobra. Depois disso, um barco que passava finalmente os resgatou. Então, agora você sabe que tudo é possível. O perigo pode estar à espreita em qualquer lugar. Os golpistas estão ficando mais sofisticados em suas tentativas de se aproximar e usar suas habilidades para enganá-lo. Eles usam coisas estranhas como envelopes no carro e outras coisas no capô para atingir todos, independentemente de idade e origem. Vamos ver como você pode reconhecer as bandeiras vermelhas e saber o que fazer. É tarde da noite. Você estaciona seu carro no estacionamento do supermercado, o tranca e vai às compras. Quando volta, vê que alguém enrolou uma camisa em torno de um dos limpadores de para-brisa. Não pare para tirar a peça de roupa do para-brisa se isso realmente acontecer com você. Em vez disso, entre no seu carro o mais rápido possível e vá embora. Encontre um local bem iluminado, de preferência com outras pessoas ao redor, e só então pare e tire a camisa. Esse é um truque relativamente novo que os criminosos usam para distrair a atenção dos motoristas solitários. A camisa ou outro pedaço de pano considerável faz você parar para retirá-lo. Enquanto está fazendo isso, eles podem se aproximar de você, e quem sabe o que acontece então? Se você estiver com sacolas de compras, é melhor não abrir o porta-malas, pois isso também o torna vulnerável a ladrões e impede que você haja rapidamente. Jogue as sacolas no carro e separe-as mais tarde, quando estiver em segurança. O que pode estar causando ainda mais arrepios na espinha é encontrar um envelope dentro do seu carro quando você retorna. Você o havia trancado, então alguém conseguiu entrar. Em primeiro lugar, lembre-se da regra de segurança básica e dirija imediatamente. Então, é melhor jogar fora o envelope sem abri-lo. Pode haver algo desagradável dentro. Mas suponha que sua curiosidade tenha levado vantagem e você tenha acabado abrindo ele. Nesse caso, você pode encontrar uma mensagem dizendo algo como:
Prezado senhor ou senhora, testamos a segurança do seu carro e não foi satisfatória. Como você pode ver, seu carro pode ser facilmente arrombado. Esperamos que você nos pague por esse teste e, em troca, enviaremos alguém para ajudá-lo a instalar um sistema de segurança melhor. Bem, é bom que eles não tenham levado nada, então jogue fora o envelope e desconsidere a mensagem. Se você pagar os golpistas, é provável que eles façam isso de novo ou até tentem algo pior. O melhor que você pode fazer é ir a um serviço de carro confiável e verificar seu sistema de segurança por conta própria ou até mesmo substituir o que você possui se não tiver mais certeza de suas capacidades. Uma garrafa de água no capô do seu carro é um sinal de que você está em grande perigo. Como um item de roupa em seus limpadores de para-brisa, ela serve para distraí-lo e fazê-lo sair do carro, mas esse caso é ainda pior. Mesmo que você não saia para remover a garrafa ou qualquer outro objeto relativamente grande e dirija para casa imediatamente, você deve estar preparado para algo terrível. Quem colocou a garrafa no capô do seu carro pode também ter instalado um rastreador GPS, e então dirigir para casa coloca você em risco de ser seguido. Você deve encontrar um local seguro com muitas pessoas ao redor e verificar seu carro em busca de um rastreador ou ir direto para a delegacia mais próxima e pedir que façam isso para você. Quando um estranho lhe pedir para tirar uma foto e lhe der um telefone, não se apresse em tirá-la. Olhe para ele primeiro. Se parecer suspeito ou hostil, é melhor recusar o pedido gentilmente. Isso pode ser um golpe. Ele te dá o telefone, você liga a câmera e vê que está quebrada. A tela está danificada. Você devolve o telefone ao estranho e ele o acusa de ter quebrado o telefone. Ele exige dinheiro e começa a fazer uma cena. Em tal situação, é melhor não entrar em pânico e não provocar. Vá com calma. Deixe claro que você não vai cair nessa. E se ele se comportar de forma muito agressiva, chame a polícia. Ladrões podem colocar um folheto publicitário, um jornal ou um adesivo na porta de sua casa ou apartamento. Você pode encontrar um pedaço de papel ou uma tira fina de uma garrafa de plástico na porta. Se você não remover um desses itens por muito tempo, os ladrões entenderão que você não está em casa. Dessa forma, eles marcam prédios e apartamentos de fácil acesso. Afinal, entrar em um apartamento vazio é muito mais seguro. Então, assim que você vir um objeto estranho, livre-se dele imediatamente. Se um panfleto ou marcador de páginas ficar pendurado na porta por 1 ou 2 dias, ele diz ao ladrão que não há ninguém em casa. Claro, podem ser publicidades reais, mas você também não precisa deles. Além dos panfletos, pode haver etiquetas estranhas na porta da casa ou do apartamento. Números, cruzes ou outros símbolos. É assim que os ladrões marcam as casas que estão prestes a invadir. Se você vir um sinal assim, é melhor chamar a polícia. Você está voltando do trabalho para casa e de repente percebe que está quase sem gasolina. Isso é estranho, porque recentemente você encheu o tanque. Você vai ao posto de gasolina e ao centro de reparação de automóveis para verificar se há algum vazamento. Enquanto isso, os ladrões podem tirar coisas de sua casa. Eles deliberadamente drenaram o combustível do seu carro para que você fosse ao posto de gasolina. Eles o afastam e ganham tempo para limpar sua casa. Se você tiver certeza de que reabasteceu o tanque recentemente e que a gasolina foi drenada, você deve ligar para seus vizinhos e pedir que eles monitorem sua casa ou apartamento. Os ladrões podem encenar algum acidente para atraí-lo fora de sua casa. Por favor, não caia nessa. Se realmente houver algum acidente, é sempre melhor ligar para a polícia. Além disso, tome cuidado com chamadas estranhas quando alguém liga para você e fica em silêncio. Se isso ocorrer com bastante frequência, pode ser um sinal de que sua casa agora é o alvo de um ladrão e eles querem verificar se você está em casa. Certifique-se sempre de que o taxímetro está funcionando quando você entrar em um táxi. Se você se sentar e o motorista lhe disser que o medidor está quebrado, é melhor sair imediatamente e pegar outro carro. Sem o medidor, ele pode querer cobrar muito mais do que a taxa normal, especialmente se você for um turista. Seu carro quebrou no meio da estrada, então você chama um serviço de reboque. Mas em menos de 5 minutos, um guincho passa e o motorista oferece ajuda. É melhor rejeitar a oferta educadamente. Com certeza, você terá que esperar mais, mas pelo menos não será cobrado em excesso. Existem empresas de reboque que se aproveitam de motoristas desafortunados presos no meio do nada. Esse estranho gentil pode levar seu carro como prisioneiro até que você pague o dobro da taxa normal. Ao escolher uma vaga de estacionamento, é melhor evitar aquelas próximas a veículos maiores que o seu.
Eles bloqueiam sua linha de visão, tornando um alvo de alguém com más intenções escondido atrás da van ou caminhão ao lado do seu carro. Quando alguém ligar para você e disser que representa o seu banco, esteja ciente de que os funcionários do banco nunca solicitarão informações de sua conta, incluindo o seu PIN ou um código de acesso único enviado para o seu telefone. Se alguém lhe perguntar isso, é melhor desligar e ligar para o banco por conta própria. Basta usar o número do site. Pagar com seu cartão bancário ou através da carteira eletrônica por meio de um serviço confiável é a única maneira segura de pagar online. Se uma empresa solicitar que você pague de uma maneira incomum, como um cartão presente, um voucher ou uma transferência para outro cartão bancário por meio do seu aplicativo de banco online, considere como uma grande bandeira vermelha para golpistas. Uma empresa real não exigiria isso e também forneceria um cheque eletrônico depois. Era um sobrevoo de rotina para a guarda costeira, milhares e milhares de quilômetros de mar azul profundo. De repente, os guardas notaram uma bandeira improvisada em uma ilha deserta entre Key West e Cuba. Eles desceram a 150 metros para ver o que estava acontecendo lá. 2 homens e uma mulher acenavam com as mãos, aflitos. Era evidente que precisavam de ajuda o quanto antes. A tripulação não conseguiu pousar imediatamente por causa do mau tempo, mas deixou um pouco de comida, água e um rádio para descobrirem por que estavam lá. Eles descobriram que os náufragos estavam nas Bahamas há 33 dias. O barco deles pegou uma tempestade e virou, e tudo o que conseguiram fazer foi nadar até a ilha mais próxima. Eles também informaram a tripulação que a mulher precisava de ajuda o mais rápido possível. No dia seguinte, a equipe de resgate chegou em um helicóptero e levou os náufragos para um hospital em Key West. Isso os ajudou a evitar quaisquer consequências graves para a saúde deles. Todos que participaram da operação de resgate ficaram surpresos com a forma como os socorridos lidaram com a situação e com a coerência do discurso deles. Então, foram 5 semanas em uma ilha sem comida nem fontes de água potável. Como eles sobreviveram, você pode perguntar. Bem, eles foram espertos o suficiente e utilizaram cocos para se manter hidratados e conchas para se alimentar, e fizeram um ótimo trabalho construindo uma bandeira para que os possíveis socorristas os vissem. Esse é um dos segredos para a sobrevivência se você estiver em uma situação parecida. Queime madeira úmida ou molhada para fazer fumaça. Organize sinalizadores em forma de triângulo. Empilhe pedras grandes soletrando SOS ou HELP, que são símbolos de socorro reconhecidos internacionalmente. Se você mudar de local por algum motivo, deixe uma seta feita de pedras, mostrando em qual direção você foi. Para garantir que os socorristas possam não apenas te ver, mas também te ouvir, faça um apito com uma bolota, que é a fruta do carvalho. Segure a tampa de uma bolota com as 2 mãos entre o polegar e o dedo indicador. Faça um triângulo com os polegares perto do topo da bolota, segure-a perto da boca e sopre um pouco por esse triângulo na tampa. Você tem que praticar um pouco para fazer um som alto. Ai, esse foi alto demais! Caso se perca, lembre-se da regra dos 3 para manter a calma e fazer as coisas certas na ordem correta. Você pode sobreviver 3 minutos sem ar, 3 horas em temperaturas extremas, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Então, comece construindo um abrigo, depois consiga água e só depois cuide da comida. Se tiver mais sorte do que os náufragos das Bahamas e tiver alguns fósforos com você, deixe-os à prova d'água. Cubra-os com uma fina camada de esmalte transparente e deixe secar bem. Para ter sempre algo para acendê-los, colhe um pedaço de lixa na tampa de um pote de plástico e coloque fósforos dentro. Está arrumando a mochila para uma caminhada? Roupas de algodão não te manterão seguro e aquecido na natureza. Elas levam uma eternidade para secar do suor ou da chuva, e as roupas molhadas perdem calor 25 vezes mais rápido do que as roupas secas. Se você não quiser congelar, escolha poliéster, nylon ou lã. Leve junto algumas toalhas de microfibra, que secam em 1 hora. O que é esse zumbido? Antes de fugir horrorizado, lembre-se de que a presença de abelhas é um bom sinal. Elas geralmente não passam de 6 a 8 quilômetros de distância de uma fonte de água. Mas essa parece bem suja, né? Você pode usar sua camiseta ou uma bandana como filtro de água. Coloque uma extremidade dela em um recipiente cheio de água barrenta sobre um recipiente vazio para água limpa. A outra ponta vai ali dentro e a água passa, limpando-se no caminho.
Certifique-se de ferver a água filtrada antes de beber. Acabou a água? As árvores podem te salvar. Elas sempre perdem um pouco de água para a atmosfera. E ela é toda sua se capturá-la. Encontre uma árvore verde grossa com muitos galhos. Ao nascer do sol, amarre um saco plástico sobre o galho com mais folhas para cobri-las completamente. Coloque uma pequena pedra no saco para que ele pese um pouco. Durante o dia, a água das folhas se condensará diretamente dentro do saco. O produto final será tão puro que você nem precisará filtrá-lo. Se você vir um halo ao redor do Sol, é um sinal claro de que uma baixa pressão atmosférica está se aproximando. E certamente trará alguma chuva ou neve nas próximas 24 a 36 horas. Se o halo estiver rompido, você pode até prever de onde a tempestade está vindo, diretamente do lado danificado. Parece que vem uma tempestade. Você pode fazer um mini abrigo de saco de lixo à prova d'água para sair seco e aquecido. É só fazer um buraco para o seu rosto e colocá-lo. Use 2 sacos para manter os pés secos também. Se ouvir um trovão, conte os segundos entre ele e o relâmpago. Se der menos de 30, você tem que se esconder em algum lugar, pois a tempestade está bem próxima. Se não puder fazer isso, fique longe de árvores altas e isoladas. Se estiver em grupo, espalhem-se para minimizar os riscos de todos serem atingidos por um raio. Você também pode construir um abrigo com um saco de lixo. Encontre alguns galhos para a estrutura central. Faça do saco uma cobertura e coloque sobre essa estrutura. Use 4 pedras para segurar e manter os cantos para baixo. Com ou sem saco de lixo, nunca construa seu abrigo em solo úmido ou no topo de morros. O vento pode ficar mais forte à noite e não haverá árvores para protegê-lo de voar para longe. Agora que está abrigado, faça uma boa cama lá dentro. Use folhas secas ou grama. Coloque-as sob suas roupas ou cobertores para uma camada extra de isolamento. Essa dica funciona tanto para o inverno quanto para o verão. Você sempre corre o risco de perder mais calor corporal do que pode produzir. Não tem uma corda com você? Faça uma com plantas. Encontre algumas gramíneas longas, ou melhor ainda, secas. Entrelace-as em uma trança ou apenas um cordão. Você também pode usar cascas de árvores ou galhos que encontrar no chão. Antes de se aventurar na natureza, especialmente na natureza com muitos arbustos e moitas, certifique-se de que seus cadarços não fiquem presos nos galhos. Prenda as pontas soltas deles com fita adesiva na parte superior do tornozelo e pronto! Você não vai cair, pelo menos não por causa dos cadarços emaranhados. Ao se preparar para sua aventura, domine pelo menos um nó básico. Confie em mim, isso pode salvar vidas. O nó lás de guia irá te ajudar caso precise prender algo a uma corda por meio de um laço. Quanto mais apertado você puxar, mais apertado fica o nó. Coloque a corda em sua mão e forme um pequeno arco nela. Puxe a extremidade livre para cima e passe-a pelo olho da parte de baixo. Parece muito complicado? Lembre-se assim: o coelho sai do buraco, contorna a árvore, depois volta para o buraco. Então, sim, você tem que enrolar a corda ao redor da corda parada e passá-la de volta pelo arco. Agora aperte e seu nó está pronto. Se você tiver alguma comida que gostaria de manter para consumir por mais tempo, coloque em um saco plástico ou tecido fino e feche-o. Você pode usar um elástico de cabelo ou uma corda elástica. Cave um buraco na terra fofa profundo o suficiente para guardar sua comida. Cubra com um pano de mão para que os animais famintos não a encontrem antes de você. Encha o buraco com terra e adicione um pouco de musgo, palha ou folhas para alisá-lo. Se tiver um pouco de gelo ou neve disponível, utilize para um efeito super refrescante. Certifique-se de marcar o lugar de alguma forma, para que você possa encontrá-lo mais tarde. Agora você tem de 2 a 3 dias antes que os perecíveis estraguem. Você pode transformar fósforos comuns em fósforos à prova d'água. Aplique uma fina camada de esmalte nos fósforos e deixe secar. Quando estiverem prontos, eles se manterão secos o suficiente para acender um fogo, mesmo que você os jogue na água. Se você se perder durante uma nevasca e precisar de uma bebida, não coma neve. Ela tem muito mais ar do que água, então você não vai se hidratar muito. Seu corpo também desperdiçará muita energia tentando aquecê-la. Pior ainda, a temperatura corporal pode baixar e você acabar adoecendo. Se você se encontrar cara a cara com um coiote ou um lobo, não vire as costas. Recue lentamente, sempre de frente para o animal. No entanto, isso só funcionará para um único animal. Se você encontrar um bando, então o mais importante é ter certeza de que os animais não cerquem. Afaste-se em direção a uma árvore e pressione suas costas contra ela.
A seguir, escolha o momento certo e escalhe-a o mais rápido possível. Várias camadas de roupas aquecem melhor do que apenas um casaco de pele quente ou uma jaqueta de plumas. O ar ficará preso entre as camadas da roupa, isolando você e mantendo o seu corpo aquecido. Se você se perder na mata, sempre tente dormir um pouco acima do solo. Dá para fazer uma camada de galhos e folhas, como uma cama improvisada, ou esticar uma rede entre algumas árvores. À noite, a temperatura cai e o solo fica frio. Mesmo se você acender uma fogueira, ela pode se apagar enquanto você dorme, e o solo consumirá o calor do seu corpo. Você está em um barco no meio do mar, sem comida, sem rede de pesca e está faminto. Era para ser uma excursão de apenas 3 horas. Bem, adivinha? É possível pescar com a ajuda de seus cadarços e qualquer objeto. Telefone, relógio, chaves. A sombra projetada pelo barco no mar pode atrair peixes, e um objeto reflexivo pode funcionar como isca. Amarre as chaves nos cadarços e use essa engenhoca como se fosse uma vara de pescar. Mesmo que o peixe não morda a isca, atividades como essa são uma boa maneira de manter a mente saudável em mar aberto. Uma curta meditação pode evitar um ataque de pânico. Você precisa se concentrar em sua respiração e tentar desacelerá-la. Seu cérebro se acalmará rapidamente e desviará o foco do pânico. As máscaras de oxigênio em aviões funcionam com o mesmo princípio. Quando você controla sua respiração, sua atenção é redirecionada para longe de qualquer coisa ruim que esteja acontecendo. Você pode fazer uma tocha com um tronco. Coloque um pequeno tronco na vertical, faça um corte profundo em forma de estrela no topo. Coloque dentro um pouco de grama seca, folhas e gravetos. Quando terminar, coloque fogo na lenha e observe-a queimar por até 3 horas. Isso deve funcionar independentemente do tamanho e do tipo de madeira. Se você encontrar um urso pardo zangado, nunca tente fugir, pois o urso pode facilmente correr mais rápido que você. Em vez disso, deite-se e não se mova. Um urso pardo normalmente só ataca quando percebe uma ameaça, então provavelmente o deixará em paz, se você mostrar que não lhe causará problemas. No entanto, isso só funciona com ursos pardos. Se um confronto for inevitável, recue devagar e use spray de urso. Se você não tiver um desses à mão, o spray de pimenta funcionará da mesma forma e deve desorientar o urso e assustá-lo. Ou não. Não coma frutas vermelhas ou cogumelos na floresta, se você não souber exatamente o que são. Eles podem ser venenosos. Se não tiver outra opção, coma a casca interna de árvores de bordo, bétulas e pinheiros para encher o estômago. Use uma faca para cortar a casca externa áspera e chegar ao material branco mais macio. Você pode fervê-la para que fique ainda mais macia ou cozinhá-la em fogo aberto para obter um lanche crocante. E se você estiver realmente morrendo de fome, pode procurar formigas. Elas podem não ser tão apetitosas, mas são bastante nutritivas. Se você não tiver um relógio, pode usar os dedos para descobrir quanto tempo falta para o pôr do sol. Levante a mão, de forma que a palma fique voltada para você. Seus dedos devem estar entre o sol e a linha do horizonte. Veja quantos dedos cabem neste espaço. A espessura de um dedo é igual a cerca de 15 minutos. Então você pode calcular o tempo restante antes do pôr do sol. Se você estiver perdido e precisar acender uma fogueira para chamar a atenção, jogue muitas pinhas, galhos de cedro ou qualquer objeto de borracha desnecessário. Seu fogo emitirá mais fumaça preta, o que a tornará visível de longe. Se você ficou sem água no deserto, mas tem um pouco de comida, evite comer o máximo que puder. Quanto mais você comer, mais sede terá. O corpo precisa de líquidos para digerir os alimentos, então vai usar o pouco que você tem. Uma pessoa pode viver muito mais sem comida do que sem água. Então, não tenha medo de ficar com fome. Você encontrou uma enorme poça de água suja na floresta. Se você está desesperado por uma bebida, pode encher sua garrafa e filtrá-la para obter uma água potável. Para que ela fique limpa, faça uma corda com gás ou uma peça de roupa. Coloque uma ponta na garrafa de água suja e a outra na vazia. Em pouco tempo, a água limpa fluirá para a garrafa vazia através da corda, enquanto as impurezas ficarão para trás. Antes de sair para uma expedição, substitua seus cadarços normais por cadarços de paracorde. Se você não tiver corda suficiente, esses cadarços táticos podem lhe dar alguns centímetros extras para lhe tirar de uma emergência. Se você está perdido na floresta e não tem nada para aquecê-lo, pegue as folhas secas e a grama do solo e coloque-as entre 2 camadas de roupa. Isso ajudará você a se manter aquecido por um longo tempo. Quando você estiver perdido no deserto, tente se mover o menos possível durante o dia. Encontre uma sombra ou cria com materiais improvisados e sente-se à sombra até escurecer. À noite, você gastará muito menos energia e usará menos fluido enquanto caminha. Isso ajudará a evitar o risco de insolação. Se você cair no gelo,
Não tente sair da mesma maneira que sairia de uma piscina. Se você colocar as mãos no gelo e tentar se empurrar para fora com os braços, ele poderá rachar e fazer com que você caia de volta na água. Você precisa esticar os braços paralelos à superfície do gelo e esticar as pernas para trás, para que elas flutuem na água. Nesta posição horizontal, comece a agitar as pernas como se estivesse nadando. Mova os braços com cuidado, sem colocar muito peso no gelo, e você conseguirá escapar. Se você precisa acender uma fogueira durante uma ventania, veja o que fazer. Cave 2 buracos próximos um do outro e crie um pequeno túnel subterrâneo entre eles. Faça uma fogueira em um dos buracos. O vento não conseguirá apagá-la e o fogo levará seu ar para o segundo buraco. Este método também é útil se você precisar acender uma fogueira sem chamar a atenção. No escuro, esse tipo de fogo não será visível. Não jogue fora nem estoure os plásticos bolha. Leve-os consigo durante uma expedição. Esse plástico o protegerá do frio, melhor do que até mesmo um cobertor grosso. Essas pequenas bolhas de ar são o isolamento perfeito. Basta vestir o plástico entre as camadas de roupa e ele impedirá que o calor escape. Ele também é à prova de água, por isso também pode impedir que você se molhe. Nadando no mar não muito longe da costa, você pode facilmente ser levado pelas correntes marítimas. Se isso acontecer, o mais importante a lembrar é não nadar contra a corrente, pois desta maneira você apenas desperdiçaria a sua força e consumiria sua energia, tornando quase impossível superar uma corrente oceânica. Em vez disso, tente nadar ao longo da costa. Mais cedo ou mais tarde, você deverá sair da corrente e poderá nadar com segurança até a praia. Se você estiver preso em um elevador em queda, não tente pular no momento da colisão. Não se sente nem fique de pé. Você precisa se deitar no chão, voltado para o teto. Abra as pernas o máximo possível. Cubra o rosto com uma das mãos e coloque a outra atrás da cabeça para se proteger. Nessa posição, você reduz a pressão sobre o seu corpo na queda. Você está perdido. O helicóptero de resgate sobrevoa a floresta, mas você não tem um sinalizador e não tem tempo para acender uma fogueira. Use um pequeno espelho ou tela do telefone para refletir a luz do sol. Aponte o feixe de luz para o helicóptero. As equipes de resgate devem notar o brilho e voar para salvá-lo. Você está no deserto do Saara. É que você vai participar de uma maratona e, a partir desse ponto, precisa caminhar 950 quilômetros para chegar ao ponto de encontro. Você quer provar para si mesmo que consegue sobreviver sob qualquer circunstância. Mar aberto, terras geladas da Antártica, selva amazônica. Você já esteve em todos esses lugares. A chave para o sucesso em qualquer jornada é a preparação. Então está levando consigo uma mochila grande, cheia de itens necessários. Uma machadinha para cortar galhos secos. Uma bússola, um saco de dormir. Não dá para confiar no GPS, pois a conexão pode se perder no deserto. Palitos de fósforo, um kit de primeiros socorros, comprimidos para purificar água, uma lanterna. Outra coisa, você precisa de um cachecol, uma bandana e óculos vedados para proteger seus olhos da areia, além de roupas leves que possam cobrir seu corpo inteiro. Uma capa de chuva ou barraca também serão úteis. Você precisa de tudo isso para proteger seu corpo da areia e do sol. E sabe-se lá por quê, também está levando luvas. Não será possível comer alimentos altamente nutritivos. Para digeri-los, seu corpo precisaria de muita energia e líquidos. E essas são as duas coisas mais importantes e escassas no deserto. Barrinhas de cereal ou frutas secas são ótimas opções. Você também precisa de água, de muita água. Então, é mais seguro levar várias garrafinhas do que um garrafão grande. Se esse garrafão furar, você ficará sem água nenhuma. Mas se tiver várias garrafas pequenas, esse risco diminui. A mochila está cheia e você está pronto para começar sua jornada. Um helicóptero o leva para o meio do deserto. Antes de mais nada, você lubrifica suas narinas com um creme hidratante. Isso é necessário para impedir que as membranas da mucosa sequem. O ar quente pode queimar seu nariz e não dá para respirar pela boca, senão a umidade preciosa dela irá embora. Você caminha alguns metros e para. Seria um erro viajar por um lugar tão quente durante o dia. Você começará a suar e a perder muito líquido, mas suas reservas de água são limitadas. O horário ideal para caminhar é a partir do fim da tarde. Nesse momento começa a esfriar. Você precisará se movimentar mais para continuar aquecido. Então, encontra uma árvore caída e amarra uma lona nela. Você criou uma sombra, assim agora é possível dormir. É importante se mexer o mínimo possível para poupar energia. Você abre o mapa e tira a bússola da mochila. Depois, dá uma olhada na rota, olha ao redor e estuda a paisagem desértica para navegar por ela com mais facilidade.
Você sente vontade de tomar água, mas não faz isso. É melhor ficar 24 horas sem tomar nada para que seu corpo entre em modo de sobrevivência. Você fecha os olhos e adormece. A areia está soprando no seu rosto. Você se levanta e avista uma tempestade de areia se aproximando. A árvore que está perto de você parece muito frágil. Ela certamente não aguentará a tempestade. É preciso fazer um abrigo urgentemente. Então, coloca seus óculos, amarra o cachecol na cabeça e joga um pouco de água em cima dela para facilitar a respiração. Se você não tivesse um cachecol, precisaria cobrir o rosto com as mãos. Todas as partes do seu corpo precisam estar protegidas com roupas. Minúsculos grãos de areia batem na sua pele em alta velocidade. Apesar da proteção, você sente alguns deles no seu rosto. Não há nada ao redor onde possa se esconder. Poderia ser uma pedra grande, uma árvore, mas não há nada. Agora você precisa encontrar um monte. Durante a tempestade, os grãos não apenas voam, mas também quicam no chão. Se estiver em uma área elevada, a maioria dos grãos cairá para baixo e você ficará mais ou menos ileso. É preciso encontrar uma colina o mais rápido possível, pois já está ficando difícil se movimentar sob essas condições. Você está perdendo muita energia. O jeito é andar um pouco de costas para a areia bater nelas e não em seu rosto. A tempestade está ficando cada vez mais forte. Mas felizmente você já está subindo. Você se encontra em um pequeno morro de areia. Aí envolve seu corpo com a barraca e espera. Cansado, volta a dormir. Algumas horas se passam. Você abre os olhos e escuta. Silêncio. A tempestade acabou. Você desmonta a barraca, sacode a areia do corpo e inspeciona o território. A noite está chegando. O sol já não está tão quente. Você pega a bússola e o mapa para checar a rota de novo. Mas no momento seguinte, percebe que a tempestade de areia mudou completamente a paisagem. É muito difícil navegar usando um mapa quando não há nenhum ponto de referência. Você corre o risco de se desviar do trajeto e se perder, então não dá para saber exatamente para onde ir. Você tem água e comida, e outras pessoas conhecem mais ou menos a sua localização. Nesse caso, é melhor ficar onde está mesmo. Logo começarão a procurar por você, e em algum momento o encontrarão. Você não pode desperdiçar sua energia e reservas. Porém, olha para a bússola, para o mapa e resolve ir para o sentido leste. Você está aqui para concluir uma maratona, custe o que custar. A noite está bem fria, mas um movimento constante o ajuda a se manter aquecido. Você dá uma olhada em seus bolsos e descobre que perdeu os palitos de fósforo durante a tempestade. Pouco depois, avista uma árvore seca. Você parte alguns de seus galhos e os prende à sua mochila. Enquanto caminha, deixa rastros na areia, galhos com pedaços de tecido amarrados nas pontas e fincados no chão. Assim, a equipe de resgate poderá encontrá-lo caso você não consiga chegar ao local combinado. Amanheceu. O sol já está fritando. Você encontra mais uma árvore, cria uma sombra usando a barraca, bebe um pouco d'água e adormece. À noite, parte os galhos da árvore e volta a vagar pelo deserto. Parece que você está perdido. Sua água está acabando mais rápido do que o planejado. Você está comendo uma barra de cereal e seu corpo está pedindo mais água ainda. A coisa mais importante a se fazer em uma situação assim é manter a calma. O medo suga a energia de qualquer um. Você tenta imaginar que o deserto é sua casa e que o conhece como a palma da sua mão. Isso lhe dá força e confiança para seguir adiante. Você avista as ruínas de um casebre e se esconde em sua sombra. Depois, empilha os galhos e coloca fogo neles usando um espelho. Você precisa do fogo para que a equipe de resgate veja a fumaça. Infelizmente, não há nenhum helicóptero sobrevoando essa região. Então, continua a caminhar quando a noite cai e vê que só resta uma garrafinha de água. Você tenta comer o mínimo possível para que seu corpo não desperdice energia fazendo a digestão, mas isso faz você ficar mais fraco. Agora, sua meta é repor seus suprimentos. Para fazer isso, é preciso esperar amanhecer. Depois, você precisa olhar para o céu, encontrar nuvens e seguir a direção delas. Onde há nuvens, há vida e água. Mas pouco depois, você entende que o sol está quente demais. Você faz uma sombra de novo. Exausto, se deita e adormece rapidinho. O sol mudou de posição e agora está brilhando diretamente na sua cara. O calor o acorda. Você não tem mais uma gota sequer de água, então se levanta e procura por rochas ou vegetação. Dá para tirar água de matos, plantas ou arbustos. Depois da chuva, a umidade permanece debaixo das pedras por um bom tempo. Escolha algumas e veja debaixo delas, mas com cuidado. Escorpiões, cobras e aranhas podem estar escondidos lá.
Outra coisa, você precisa olhar para a areia para encontrar algum rastro de animal ou inseto. Os animais sempre vão em direção a fontes de água, então você precisa segui-los. Mas cuidado! Esses rastros podem ser de guepardo ou de mabecos, que são cães selvagens. Você está fraco demais para se defender, então precisa observar esses animais de longe e esperar eles beberem água primeiro. Você encontra algumas pegadas. Um grupo de hienas pintadas está andando ao longe. Você as segue devagarinho. Elas o levam a um oásis. Você espera algumas horas para que elas tomem bastante água. Finalmente, elas vão embora e você pode matar sua sede. Não se esqueça de jogar alguns comprimidos de purificação dentro da água. Mesmo se não tiver esse recurso, é melhor tomar a água. Pior do que está, não vai ficar. Outra coisa, é importante não tomar muita água de uma vez só. Seu corpo está exausto e não consegue processar uma quantidade grande de líquidos rapidamente. Tome devagar, em pequenos goles. Você sente que pode passar horas fazendo isso. Depois, come e enche suas garrafinhas. De barriga cheia, satisfeito e feliz, volta a dormir. Alguns barulhos o acordam. Um helicóptero! Ele está voando bem acima de você. Você grita, balança os braços, mas eles não o veem. É tarde demais para fazer uma fogueira. O helicóptero está indo embora. Pense, pense! Você pega o espelho, capta um raio de sol e o direciona ao helicóptero. Agora sim, eles o viram. Você está salvo. Por fora, a superfície deste lago parece o resultado de um desastre. Troncos ocos de árvores brotam das águas azul turquesa. O lago é cercado por montanhas, tornando-o um lugar tranquilo, mas inquietante. No entanto, aqueles que se atrevem a nadar sob essas águas perigosas logo descobrirão um mundo totalmente novo. Este não é o começo de um conto de fadas. É a história real do Lago Khendy, localizado em Sati, no Cazaquistão. Em 1911, um terremoto causou um grande deslizamento de terra no local. O vale que se formou acabou enchendo com a água da chuva, praticamente submergindo a floresta. As árvores que ficam acima da superfície podem parecer muito tristes, mas abaixo dela lembram uma floresta submarina. Como as águas são cristalinas a maior parte do tempo, você ainda pode ter essa vista fascinante mesmo das margens. A água gelada torna o lago bem traiçoeiro e às vezes até perigoso. Sem contar todas as algas, plantas e árvores submersas que podem rapidamente se tornar obstáculos arriscados. Ei! Eu gosto de um banho quente e fumegante, mas este lago fervente sobre o qual vou falar agora é realmente coisa de pesadelos. Ele fica na ilha caribenha de Dominica e a água tem temperaturas entre 82 e 92 graus Celsius. Isso apenas nas bordas, já que ninguém jamais se atreveu a chegar ao meio dele para medir a temperatura. É verdade que ela pode diminuir de vez em quando, mas nunca se sabe quando a água pode começar a ferver novamente. O local também é perigoso por causa dos gases que libera, como o dióxido de carbono. O cheiro não é nada bom, acredite em mim, mas isso deve-se principalmente ao enxofre que fica no vapor do ar. Este lago, aparentemente calmo, também traz uma surpresa perigosa. O Monon fica na província ocidental em Camarões e é um dos poucos em erupção de todo o planeta, parecido com um vulcão. E na maioria das vezes faz isso sem nenhum aviso. Sua última erupção foi em 1894, quando causou sérios danos. O mecanismo químico desses corpos de água funciona como uma lata de refrigerante que você agita antes de abrir. Existem gases perigosos no fundo da água, então qualquer distúrbio na superfície pode desencadear a erupção. O Lago Natron, na Tanzânia, pode ser bonito de ver por causa da sua coloração avermelhada única, mas definitivamente não é um lugar onde você gostaria de nadar. Embora a água seja extremamente salgada, também é cheia de algas, que por sinal são responsáveis pela coloração. E isso nem é a coisa mais arriscada dele. O Natron tem níveis de pH tão altos que se torna corrosivo. Se você umedecer um pedaço de material tingido nele, ele logo perderá a cor. Esses elevados índices de acidez também podem causar sérios problemas à pele humana. Nem tudo é ruim para algumas criaturas, pois o Natron é o único lar de mais de 2,5 milhões de pequenos flamingos. Suas águas ácidas e salobras sustentam a sobrevivência deles, então não é de admirar que eles gostem de ficar por lá. O fator de perigo do Lago Nicarágua tem menos a ver com a química e mais com seus habitantes.
Ele fica na fronteira da Costa Rica e da Nicarágua e é o maior corpo de água doce da América Central. Quando você olhar pela primeira vez, não vai achar que ele pode ser perigoso, mas devido aos tubarões cabeça chata que o habitam, eu não recomendaria dar um mergulho. Os animais tendem a ser imprevisíveis e às vezes intimidantes. Além disso, vão comer tudo se necessário. Os cientistas inicialmente acreditavam que esta espécie de tubarão só era encontrada ali, mas logo descobriram que as pessoas a tinham visto no Mar do Caribe. Essas criaturas surpreendentes não apenas atravessam uma distância de mais de 190 quilômetros para chegar até lá, como também podem se adaptar à água doce, algo que nem todos os peixes são capazes. O Grande Buraco Azul de Belize pode parecer atraente para os mergulhadores. Quero dizer que ele tem uma linda cor azul marinho e fica bem perto do continente, cerca de 100 quilômetros. O problema é que sob a superfície dessas águas tranquilas há uma série de túneis misturados, que contêm muitos tipos de corais e outros animais selvagens. Essas cavernas tornam o mergulho no Grande Buraco Azul complicado. Além disso, os especialistas descobriram que nas águas mais profundas há cada vez menos criaturas. Por quê? Por causa de uma camada oculta de sulfeto de hidrogênio que se estende por toda a largura do sumidouro. Como não há oxigênio, nada consegue sobreviver tão fundo no buraco. O Lanier é o maior lago do estado da Geórgia. Ele recebe muitos visitantes a cada ano, cerca de 11 milhões, o que é quase o mesmo número de visitas ao Museu do Louvre em Paris. Apesar de sua popularidade, muitos acidentes acontecem ali e ninguém sabe ao certo o motivo. Uma das explicações pode estar sob a superfície desse misterioso local. Há muitos detritos e escombros lá, além de objetos aleatórios que foram jogados, como barcos, cadeiras espreguiçadeiras e até linhas de pesca. Tudo isso forma uma pista subaquática complicada de obstáculos. Com a baixa visibilidade da superfície, o lugar pode se tornar arriscado para navegar. Outro daqueles lagos que parecem ter sido exagerados por alguém na edição é a Grande Fonte Prismática, localizada no Parque Nacional de Yellowstone e que se estende pelos estados de Wyoming, Montana e Idaho, nos Estados Unidos. Nadar ali é completamente proibido. São 87 graus Celsius no centro dele, quase perto da temperatura de ebulição, e o anel mais externo atinge cerca de 55 graus. Daí as cores. Como o centro da água é quente demais para qualquer vida suportar, não há nada na superfície. A falta de quaisquer organismos vivos cria um azul vívido que parece uma pintura. Na pequena ilha mediterrânea do Chipre, não chove muito durante o verão. É por isso que alguns corpos de água lá ficam tão secos que em certas áreas ficam cobertos por uma camada de sal da evaporação. É o caso do Lago Salgado de Larnaca. Não se deixe enganar pela paisagem misteriosa. Essas terras podem facilmente se tornar uma armadilha. Isso porque é fácil se confundir sobre o que é realmente a superfície seca e o que é apenas uma fina camada de sal sobre a água ou da lama. Mais ainda, sob a crosta ficam os cristais de sal que podem causar problemas para a pele das pessoas. O buraco de Samisan é um dos locais mais perigosos para nadar em toda a Tailândia. É porque ele é muito profundo, chegando a 85 metros, e fica extremamente escuro. Em certos pontos, à medida que os mergulhadores descem, podem até chegar a lugares com visibilidade zero. Não é de admirar que muitas pessoas fiquem confusas e não consigam mais encontrar o caminho para cima. O maior lago da África e o terceiro maior do mundo é chamado de Vitória. Nem todas as suas águas são perigosas para as pessoas, mas algumas regiões podem causar problemas rapidamente. Por quê? Em parte porque tem seu próprio sistema climático isolado. E isso torna o clima realmente não confiável. Ele pode variar de limpo e ensolarado a terrível em questão de segundos. Quero dizer, quem gostaria de ser pego nadando no meio de uma tempestade, não é? O Lago Pustoy fica na Sibéria, então acho que não preciso dizer que as águas aqui são extremamente frias. Mas se você olhar para ele, não há nada fora do comum. Isso é completamente verdade? Provavelmente não. E as pessoas tendem a evitar nadar ali a todo custo, mesmo que possam suportar as baixas temperaturas. Então, o que o torna tão misterioso e perigoso? Bem, nada parece querer viver lá, e os cientistas ainda precisam descobrir o motivo. Eles tentaram encher o lago com muitos tipos de peixes e várias espécies de plantas para ver se conseguiam sobreviver ali, mas os resultados foram decepcionantes. Uma vez que não sabemos exatamente o que faz com que seja tão difícil sobreviver por lá, não precisa ir correndo vestir seu calção de banho. Ainda é melhor ficar longe. Ei, não precisa me dizer 2 vezes.